Sonho realizado e os crias estão de volta para o Vasco da Gama. Souza, Coutinho e Alex Teixeira irão atuar juntos no segundo semestre de 2024. Foi confirmado agora há pouco que Alex Teixeira e Souza já estão fechados. Com isso, meu amigo torcedor, todas as exigências, todos os pedidos feitos por Coutinho foram aceitos. E neste momento resta apenas o Cria dar o ok, assinar o contrato para que o anúncio dos três possa acontecer. O Vasco ganha um trio de reforço caseiro. 3 jogadores que conhecem o Vasco. 3 jogadores muito identificados com o clube, de renome internacional e que chegarão para ajudar o Vasco no segundo semestre e tirar o Gigante da Colina dessa situação tão ruim que o Vasco vive nessa metade do ano. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês neste Fala Gigante, informar tudo o que está acontecendo no Vasco, esse sonho de fato de Souza, Alex Teixeira e Coutinho, que será realizado. Dos 3 que foram criados na base Cruz Maltina, estudaram juntos no Colégio Vasco da Gama, estrearam no profissional praticamente no mesmo período dessa carreira, entre os anos de 2009 e 2010, agora voltam ao Cruz Maltino, em outro momento, em uma outra fase, com uma carreira já consolidada, com o objetivo de escrever, de fato, a sua história no profissional do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre o novo técnico do Vasco da Gama, o Vasco que observa nesse momento nomes no mercado, mas tem o Rafael Paiva, de fato, como um nome forte, até mesmo para uma permanência. Tudo isso você verá aqui agora, neste Fala Gigante, agitado, movimentado, com muitas novidades a você nesta tarde de segunda-feira. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso aqui, né, torcedor, nós estamos aqui neste canal todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, sai sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que é esse vídeo aqui, ó, que você está assistindo agora pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, que é o último vídeo do dia e sai sempre pela parte da noite. Então, meu amigo torcedor, se inscreva, ajudem o nosso crescimento, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso canal, você compartilhando também o nosso conteúdo. E acima de tudo, meu amigo, os nossos vídeos não estão sendo notificados a você. Então, para que isso aconteça, ative o seu sininho de notificação. Tá vendo essa palavrinha inscreva-se? Se você curte o nosso canal, aperte o sininho que tem ao lado dessa palavrinha. Você apertando esse sininho, todos os nossos vídeos serão notificados a vocês. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva também, é super fácil, é rápido. Você não paga absolutamente nada e ajuda muito o nosso crescimento. Então, conto com você, conto com a sua ajuda, conto com a sua inscrição, conto com o seu like, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Show de bola, Vascão! Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo sobre o nosso Vasco da Gama, porque, olha, meu amigo torcedor, uma segunda-feira de uma semana que promete muito, e uma segunda-feira que já começou bastante movimentada. Uma segunda que começou com a confirmação de que sim, Souza e Alex Teixeira estão de volta ao Vasco da Gama. Ontem, pela parte da tarde, salvo engano, a gente havia colocado a mesa para vocês e confirmado, né, que Souza e Alex Teixeira já tinham um acordo verbal com o Vasco. O Vasco ofereceu aos dois, né, realmente uma proposta salarial abaixo inicialmente, e os dois não aceitaram. Essa é a informação que nós temos. O Vasco colocou à mesa um salário que os dois consideraram não, assim, legal para tudo aquilo que eles já fizeram na carreira. E exatamente por esse motivo o Vasco teve que voltar novamente e realizar uma nova proposta pelos mesmos. E dessa vez a proposta foi aceita. A informação que nós temos é que o salário de Souza e Alex Teixeira no Vasco da Gama será um salário de R$150 mil. Um salário, meu amigo torcedor, posso te falar, baixo, tá? Um salário hoje de R$150 mil não é um salário alto. Eu sei que para os padrões nossos, de trabalhadores, de pessoas que não são atletas de futebol, é um salário altíssimo. Com R$150 mil, quem dera, né? Até uma loucura a gente falar que isso é pouco. Mas no meio do futebol, ainda mais um clube como o Vasco,
que tem a sexta maior folha salarial do futebol brasileiro, R$150 mil é muito pouco. Hoje o Souza receberá no Vasco menos do que o Hugo Moura, menos do que o Watson, menos do que o David, menos do que vários outros atletas que a gente tanto critica. Galdamés, Cleiton, Léo Pelé. O Souza e o Alex Teixeira estará recebendo menos do que todos esses atletas. Essa é a situação, só para você ter o mínimo conhecimento do quanto os dois aceitaram, né, de fato, receber pouco para fechar com o Vasco da Gama. Então, assim, tá tudo certo. O salário realmente já foi fechado. O acordo verbal já está concluído. Essa informação a gente trouxe ontem e o jornalista Lucas Pedrosa acaba de trazer também essa informação ao vivo no programa SBT Esporte Rio. Então a gente fez questão aqui de, é claro, também trazer a vocês neste momento. Foi um pedido de Coutinho. O Coutinho, né, assim que veio ao Rio de Janeiro passar férias após uma temporada no Catar, ele sentou para conversar com o Pedrinho, explicar realmente qual era o desejo dele de voltar ao Vasco da Gama. E nessa conversa, algumas exigências foram feitas. É de fato. Coutinho colocou na mesa algumas exigências, como por exemplo, reforços para o meio do ano, um time competitivo no segundo semestre, salários em dias, ter o Vasco da Gama como um clube que queira brigar por coisa grande. Ele não quer vir ao Vasco para brigar por coisa pequena. Ele quer vir ao Vasco da Gama para recolocar o Vasco numa alta prateleira do futebol. Isso foi até uma das exigências feitas por Felipe Coutinho. O caso Souza e Alex Teixeira, o pedido de retorno, não foi uma exigência, foi um pedido, foi uma solicitação ao Pedrinho, sentando na mesa e dizendo: Pedrinho, temos o Souza e o Alex Teixeira aí. 2 jogadores que eu joguei junto na base, 2 atletas que sabem o que é o Vasco, 2 atletas que conhecem mais do que ninguém dentro desse elenco Vasco da Gama. Por que não trazer esses 2 jogadores se o Vasco precisa de reforços? O Vasco hoje precisa de jogadores para a posição de volante, para a posição de ponta. E o Alex Teixeira e o Souza estão aí. Por que não trazer esses atletas? Foi um dos pedidos feitos por Coutinho. O Coutinho, quando sentou com o Pedrinho, não disse: eu só venho se o Souza e o Teixeira vierem. Não. Não foi esse tom da conversa. Foi um tom de: seria legal ter eles aqui comigo. E o Pedrinho, é claro, aceitou. Porque, acima de tudo, meu amigo torcedor, não é apenas reforço para dentro de campo. É reforço para dentro do vestiário. É reforço para o dia a dia do CT. São vascaínos dentro do Vasco. O que é importante para se criar dentro do Vasco, exatamente esse sentimento de Vasco da Gama. Então tá assim, tá tudo certo. Souza e Alex Teixeira voltam ao Cruz Maltino. E nesse momento, sobre Coutinho, resta apenas o ok do meia para o tempo de contrato. De acordo com informações, todos os pedidos feitos por Coutinho foram aceitos. E é lógico, se Souza e Teixeira já estão fechados, Coutinho também já está fechado. Resta apenas definir junto ao meia qual será o tempo de contrato do jogador. E a expectativa é que até essa próxima sexta-feira, Coutinho venha definir o seu tempo de contrato e, quiçá, o anúncio possa acontecer o quanto antes para que os 3 jogadores estejam dentro do CT Moacir Barbosa treinando junto com o elenco do Vasco da Gama. Então, tá fechado, meu amigo torcedor. Souza, Coutinho e Alex Teixeira juntos, novamente, no Vasco. E, inclusive, o Alex ganha a sua segunda chance. Ele que fez uma última temporada de 23,5 de 2022 no Vasco da Gama, agora volta ao seu clube de coração numa outra fase, numa outra oportunidade de talvez ter esse momento de reconciliação com o torcedor, de mostrar para o torcedor tudo o que ele pode mostrar, apresentar dentro das 4 linhas, que ficou faltando sim na temporada de 2022-2023. Bola, qualidade, futebol, nós sabemos que o Alex Teixeira tem e sabe jogar. Talvez por alguns problemas de relacionamento com a antiga comissão de Ramon, talvez por alguns problemas até de não ter espaço dentro das 4 linhas como titular, fez com que o desempenho do Alex Teixeira caísse muito. Mas agora, nessa nova fase, nesse novo momento, com Coutinho, com Souza, tendo um dia a dia melhor, o Alex Teixeira possa ser aquele Alex que a gente viu desfilando nos gramados do Maracanã, de São Januário, entre os anos de 2008 e 2009. Inclusive, né, sobre isso, importante pontuar aqui a vocês: Souza, Alex Teixeira e Coutinho jogaram juntos, tá? O Coutinho, ele é o jogador mais novo dentre os 3, né? Ele estreou no profissional apenas no ano de 2009, no Campeonato Carioca, salvo engano, numa partida contra o Duque de Caxias, e veio, né, jogar algumas partidas na Série B do Brasileirão daquele ano, mas foi no ano de 2010 mesmo, né, que o Coutinho se firmou como um jogador do Vasco, atuando em 31 partidas. Já o Alex Teixeira estreou no profissional do Vasco em 2008. Em 2009 ele teve 37 jogos. Então, o ano que o Alex Teixeira jogou muito, com 37 partidas logo em seguida foi vendida, foi o primeiro ano do Coutinho com apenas 12 jogos. Então, assim, enquanto o Coutinho estava surgindo no profissional, o Alex Teixeira já estava se destacando e no mesmo ano foi vendido. O Souza chegou ao profissional em 2008, estreou inclusive no mesmo período que o Alex Teixeira,
e foi vendido em 2010 para o Porto. Então ele ficou 3 anos no profissional. O ano em que os três atuaram juntos foi em 2009. Souza teve 20 partidas no ano de 2009, Alex Teixeira teve 37 partidas no ano de 2009 e Coutinho teve 12 partidas no ano de 2009. Então foi o ano em que os três atletas estiveram juntos no profissional. 2009. Em 2010, Souza e Coutinho ficaram juntos e o Alex Teixeira já estava desfilando seu grande futebol no futebol da Ucrânia. E dê aí uma olhada nas palavras do Souza. Numa entrevista dada à época ao jornalista Lucas Pedrosa, inclusive, quando mesmo trabalhava na Bandeirante, né, na TV Bandeirante, onde o Souza revela aí esse sonho, esse desejo, que lá na época o mesmo já tinha e hoje mesmo já tinham, né, de voltar ao Vasco da Gama juntos. Então, dê uma olhada, pois o sonho se realizou. Souza, Coutinho e Teixeira, juntos no Vasco da Gama. Agora eu quero saber, Souza, de uma resenha que você tem com Coutinho, Alex Teixeira, Allan Kardec, de quem sabe voltar junto aí pro Vasco da Gama. O torcedor deve ficar doido aí. Não, imagina. Essa questão é que o Kardec sempre brinca comigo. Vamos voltar junto, Miúdo? A gente chama ele de Miúdo, porque na época a gente jogava em Portugal, lá eles falam moleque é Miúdo, né? Ele jogava no Benfica ou no Porto, a gente sempre, vamos voltar junto, Miúdo, vamos voltar, quando que acaba o seu contrato, acaba aqui e tal. O Alex também tá no meio disso. E por coincidência eu passei o ano novo lá na casa do Coutinho esse ano, e ele brincando, vocês tem que me esperar. Pra quando eu voltar, mas se esperar, eu tô morto, porque até você sair aqui do Barcelona, eu já vou estar com 40 anos. Aí, não, tem que esperar um pouco, pô. Quando eu tiver uns 33, eu volto, velho. Eu já tô com 37, 36, então pra mim já fica mais complicado. Mas realmente é um desejo nosso, porque eu acho que todo mundo que passa pelo Vasco, um garoto que cresceu no Vasco como a gente, estudou no Vasco e passou por aquele clube, eu acho que a gratidão é algo diferente. Isso não é só meu. Eu, às vezes, coloco um pouco mais isso para fora, mas não tenho dúvidas que o Kardec, o Alex, o próprio Coutinho tem no coração, sim, o desejo de um dia voltar e poder, de alguma forma, dar alegria para essa torcida que nos acolheu enquanto a gente era base, enquanto a gente teve essa transição que não é fácil subir profissional. Então, de alguma forma, um desejo nosso, sim, de querer voltar e dar alegria para essa torcida. É isso, Edilson. Obrigado ao Souza aqui pela participação. Agora eu volto com você aí do estúdio, depois desse papo aqui exclusivo. Um abraço. Meu amigo torcedor, então é isso aí. Como vocês puderam ver na imagem, realmente Souza deixando muito bem claro a época já, né, sobre esse sonho de jogar junto ao lado de Coutinho, de Alex Teixeira, e esse sonho se realizou. Inclusive agora há pouco, o Juninho colocou uma imagem aí do Souza, do Alex Teixeira e do Coutinho treinando juntos numa academia na Barra da Tijuca. Então os crias aí já estão se preparando para esse momento que em breve estará acontecendo dentro do CT Moacir Barbosa. Os três treinando juntos, os três amigos de volta para casa. Eu sei que, é claro, é passível de muita crítica, muitos torcedores não vão entender, mas é muito legal. É muito legal ver esse momento, é muito legal ver os três juntos. Eu acho sim que vai render boas coisas. Muitos torcedores, né, estão aí em dúvida sobre a presença de Coutinho dentro do Vasco da Gama, mas eu acho sim que vai render alguma coisa. E outra, falta o Allan Kardec, hein? O Allan Kardec também prometeu que viria junto aí a essa tropa. O combinado era no ano de 2023. A gente vai falar sobre isso no Boa Noite Gigante, um pouquinho mais à frente. Mas, olha, sinceramente, entre Allan Kardec e Cleiton, sou mais o Allan Kardec para ser esse reserva aí do Pablo Verrete. Mas vamos deixar isso para frente, vamos seguir aqui com o vídeo, porque, é claro, temos mais novidades a trazer a vocês. E eu queria muito falar sobre o Rafael Paiva. Eu, inclusive, lá na introdução, falei com vocês que queria falar exatamente sobre o Paiva, né? Porque hoje o Vasco mapeia no mercado um novo nome. O Paiva é um treinador que foi muito bem, é inegável no jogo deste último sábado. A última grande goleada que o Vasco havia aplicado em um dos considerados 12 clubes grandes do futebol brasileiro foi o Grêmio lá no ano de 2011. Uma goleada, salvo engano, pelo placar de 4-0 em São Januário. E tem coisas que marcam o torcedor do Vasco. Eu tenho 24 anos de idade. Em 2011 eu tinha 11 anos de idade. Eu assisti aquela partida entre Vasco e Grêmio, não assisti, ouvi na rádio. Eu nunca fui de ter Premiere em casa, de ter esses canais de televisão aberta. Então, jogos quando não eram transmitidos em TV aberta, eu apelava para o rádio. Eu lembro até hoje que esse jogo entre Vasco da Gama e Grêmio eu estava assistindo exatamente no rádio. Aquele Vasco mágico de Diego Souza, Éder Luiz, um Vasco que encantava com seu bom futebol, né? Vencia o Grêmio São Januário pelo placar de 4-0. Eu não lembro a rádio que eu estava assistindo, mas eu lembro que o narrador, à época, ele dizia na rádio: o Barcelona tá jogando, olha como as coisas marcam, né?
Então o Vasco, que encantou o futebol brasileiro em 2011, com grandes jogos, grandes goleadas, como essa contra o Grêmio, uma contra o Cruzeiro pelo placar de 3-0 lá em Minas Gerais, que também marcou o torcedor vascaíno. Anteontem, né, no sábado, voltou a acontecer, enfim. O Vasco goleou um dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro com Rafael Paiva sob o comando. São 5 jogos do Paiva no profissional do Vasco em 2024. 2 vitórias, São Paulo e Vitória. 2 empates contra o Fortaleza pela Copa do Brasil e uma derrota contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada com 1 a menos, o que não é um grande absurdo. Então Paiva hoje, sim, meu amigo torcedor, ele tem moral interna para permanecer e há até uma dúvida, tá, sobre a permanência do Rafael Paiva. A gente poderia continuar esse assunto, mas eu vou deixar esse assunto reservado lá para a parte da noite, sobre a possibilidade de uma permanência do Rafael Paiva. Porque agora tivemos uma informação que é uma notícia que mexe muito com o torcedor vascaíno, que é sobre Fernando Diniz. E eu tenho que falar sobre o Diniz aqui no Vasco da Gama. O Diniz, meu amigo torcedor, é um técnico que, sinceramente, Pedrinho ama a forma como o mesmo joga. Pedrinho gosta muito do Fernando Diniz como treinador. Teve uma partida, salvo engano, do título do Fluminense na Taça Guanabara, onde Flamengo e Fluminense se enfrentaram na final. E foi o primeiro título do Diniz. Eu não lembro se foi no ano passado ou no ano retrasado. Eu acho, sim, que foi no ano passado esse título. O Diniz foi um técnico que nunca conquistou grandes coisas na carreira e, salvo engano, nunca havia ganhado um título. E a Taça Guanabara foi o primeiro título do Diniz, onde o Fluminense vence o Flamengo na final. E o Pedrinho, ele à época ainda comentarista, ele sai da cabine e vai para a coletiva do Fernando Diniz e fala pro Diniz: Diniz, você é bom pra... E prossegue. Eu quero inclusive que vocês deem uma olhada aí nas aspas do Pedrinho, no vídeo do Pedrinho, no meio da coletiva do Diniz, onde ele elogia, ele rasga elogios ao trabalho do técnico, hoje livre no mercado, que antes era do Fluminense. Eu tava escondidinho aqui, aí eu falei, Diniz. Aí ele não ouviu, eu falei, Diniz. Aí ele olhou, falei, tu é bom pra cá. Diniz, tu é bom pra caralho. Obrigado. Ô, Pedro. Porque a ideia de jogo dele prevaleceu a qualidade do elenco do Flamengo. Por isso que eu acredito no modelo. O modelo potencializa a individualidade. Eu acredito nisso. E aí, o que as pessoas fazem, cara? Elas não tentam entender. Na maioria das vezes, elas querem que você acabe pra ela responder. Ela não quer entender o que você tá falando. Quando eu falei, Diniz, você é bom pra caraca, e acho mesmo, o cara espera o Diniz cair pra ir lá e falar assim... Aí, Diniz é bom mesmo? Aí, teu Diniz prazo aí. de validade. Então, assim, eu admiro a coragem do Diniz, porque ele não tá preocupado com o emprego. E aí ele pega um time do Fluminense, que é nota 6, com muito respeito a todo mundo que tá lá, sempre com muito respeito, que são bons jogadores, e a gente viu que são porque eles melhoraram. Aí ele potencializa o jogo dos caras, os caras saem de uma nota 6 ali pra se tornar um time nota 8, 8,5, elevam o máximo. Então, meu amigo torcedor, e por que a gente tá falando isso? Porque acabou de ser confirmado que o Fernando Diniz não é mais treinador do Fluminense. O Fernando Diniz caiu. Estamos falando de um técnico que foi campeão da Libertadores no ano passado, conquistou o maior título da história do nosso rival, tricolor das Laranjeiras, está livre no mercado. Um técnico que Pedrinho gosta muito. Um técnico que Pedrinho rasga elogios. Um técnico que para Pedrinho, com toda certeza, é o melhor hoje disparado do futebol brasileiro e que até há pouco tempo estava sendo muito elogiado pelo seu trabalho na seleção brasileira. Meu amigo torcedor, hoje esse treinador está livre no mercado e de uma forma aí... do destino, não sabemos, o Vasco da Gama está sem treinador. Então, eu vou te ser sincero aqui. Não se surpreendam se o nome do Fernando Diniz pintar no Vasco da Gama, tá? Não se surpreendam se Fernando Diniz aparecer no Vasco da Gama. Fernando Diniz é um nome que Pedrinho gosta muito. Pedrinho esteve sim na dúvida com relação a quem trazer. Pedrinho tem como principal objetivo no Vasco da Gama trazer alguém que conheça o elenco do Vasco, trazer alguém que conheça o futebol brasileiro. E exatamente por esse motivo, o Ramon Dias era um nome cotado para o seu retorno. Porque é um nome que já conhece o grupo, que conhece o futebol brasileiro, que já fez um bom trabalho no Vasco. E por isso era o nome desejado por Pedrinho. Mas houve um grande problema nesse trabalho do Ramon, que foi algumas panelas feitas internas. E exatamente por esse motivo, para não causar novamente um clima de instabilidade no grupo, o Pedrinho, junto aos seus pares, deu uma recuada na volta, né, no retorno de Ramon. Então o Vasco, caso não seja Ramon, vai buscar um outro nome. E tendo Fernando Diniz livre no mercado, eu não me surpreenderia se nesse momento já tenha acontecido, né, algum contato entre Pedrinho e Fernando Diniz. Ele gosta muito do Diniz.
Vocês não estão entendendo como o Pedrinho gosta do trabalho de Fernando Diniz. Gosta da forma de Fernando Diniz jogar. E se olharmos para o Vasco da Gama, o Vasco tem uma equipe que Fernando Diniz gosta. Modelo de jogo. A gente não vê no Vasco um time de velocidade, como víamos no Botafogo, né, da última temporada, o Botafogo do Luiz Castro, que quase conquistou o título brasileiro, era um Botafogo de transição rápida, né? Um Botafogo que pegava a bola na zaga e em pouco tempo chegava ao ataque e fazia gol. Esse era o Botafogo, que não dava passe para trás, era passe para frente, em direção ao gol, e foi isso que encantou, porque era um time rápido, de transição rápida. O Vasco da Gama não é esse time de transição rápida. Passa longe. É um time que tem por jogadores características que o Fernando Diniz gosta de trabalhar. Cadenciados. A gente vê um lateral esquerdo como o Lucas Piton, que é um dos melhores do futebol brasileiro, mas não é um lateral esquerdo rápido, ofensivo. É um lateral esquerdo mais construtor do que esse lateral esquerdo ofensivo, que pisa na área para marcar gols, que chega na área para realizar cruzamentos. Não é esse o lateral Lucas Piton. A gente não vê um Vasco da Gama com os zagueiros com essa qualidade, né, de desarme, com essa qualidade. A gente vê muito mais jogadores como o próprio João Vitor, o Maicon, o Léo, querendo ou não, com qualidade técnica. E o Diniz gosta de trabalhar com esses atletas. A gente vê um meio-campo lento, mas que tem qualidade com a bola no pé. O Galdamez, a gente pode falar que ele é lento pra caraca. Horrível. Mas com a bola no pé, o Galdamez, meu amigo, ele sabe o que fazer. O Hugo Moura é um jogador com a bola no pé, ele sabe o que fazer. O Aidson é um jogador com a bola no pé, ele sabe o que fazer. Um Payet, agora um Coutinho, um Souza. Então o Fernando Diniz pode ter um grupo em que se enquadra completamente dentro das características de jogo que ele gosta. Querendo ou não querendo. E aí é o acaso ou não. A gente vê no Fluminense um Diniz que levou para lá jogadores de uma idade mais avançada, como Douglas Costa, pedido do próprio Diniz, Marcelo, Thiago Silva, Felipe Melo, Terãs, jogadores por quê? Foram contratados por conta de boas características com a bola no pé, que saibam jogar, porque esse é o estilo de jogo do Diniz. E hoje no Vasco a gente vê vários jogadores com essa característica. Então assim, não se surpreendam. Eu falo isso tudo para vocês não se surpreenderem se o nome Diniz em poucas horas, o nome do Diniz em poucas horas, né, começar a ser cotado dentro do Vasco da Gama. Então assim, meu amigo torcedor, de olho, ligado. Pedrinho gosta muito desse nome e não se surpreendam se Diniz pintar na colina histórica. Bom ou ruim? Não sabemos. O certo é um nome que internamente vai ecoar fortemente nos bastidores da colina histórica. A ver as cenas dos próximos capítulos. Coutinho, Souza e Teixeira já retornaram. Será que agora é a hora do retorno do Diniz? Não sabemos, mas deixe aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta segunda-feira agitadíssima no nosso Vasco da Gama. E já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como nós sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.